Claude Lévi-Strauss foi um dos principais antropólogos do século XX e o grande sistematizador do estruturalismo na antropologia. Sua abordagem partia da ideia de que as culturas humanas, por mais diversas que sejam, seguem padrões estruturais universais, determinados pela forma como o pensamento humano organiza o mundo. Inspirado pela linguística estrutural de Ferdinand de Saussure e pelo método de análise de Roman Jakobson, Levi-Strauss acreditava que a cultura podia ser compreendida como uma linguagem regida por estruturas profundas que organizam mitos, costumes, relações de parentesco e sistemas de classificação. Uma de suas contribuições mais marcantes foi a análise dos mitos. Ele argumentava que os mitos de diferentes sociedades não deveriam ser vistos apenas como narrativas isoladas, mas sim como parte de um sistema de pensamento estruturado. Para ele, os mitos expressam oposições fundamentais, como natureza e cultura, vida e morte, cru e cozido, que organizam a percepção humana da realidade. Ao estudar as relações entre os elementos internos dos mitos, Levi-Strauss buscava revelar os padrões universais que estariam na base de todas as culturas. Outro campo em que ele inovou foi o estudo do parentesco. Diferente das abordagens anteriores que enfatizavam a função social das regras de casamento e aliança, Levi-Strauss propôs que essas regras refletiam princípios estruturais mais profundos, relacionados à necessidade de troca entre grupos. Em sua obra As Estruturas Elementares do Parentesco, ele defendeu que os sistemas de parentesco derivam de um princípio fundamental, a proibição do incesto, que obriga os grupos a estabelecerem relações com outros por meio do casamento, garantindo a circulação de bens e pessoas. Além disso, Levi-Strauss introduziu a noção de pensamento selvagem, que buscava desconstruir a visão eurocêntrica de que sociedades indígenas ou tradicionais teriam um raciocínio inferior ao do Ocidente. Ele argumentava que o pensamento das sociedades não letradas era altamente sofisticado, apenas operando de maneira diferente do pensamento científico moderno. Para ele, ambas as formas de conhecimento baseavam-se na busca por estruturas e padrões no mundo, mas seguiam lógicas distintas. Seu trabalho também trouxe uma nova forma de compreender a relação entre natureza e cultura. Ele enfatizou que a cultura, longe de ser um mero reflexo da biologia, opera por meio de classificações e oposições simbólicas que estruturam o pensamento humano. Essa visão influenciou amplamente as ciências sociais, especialmente na forma como se entende a construção cultural da realidade. Embora seu estruturalismo tenha sido alvo de críticas, especialmente por seu enfoque excessivamente formalista e sua tendência a minimizar o papel da história e da agência individual, sua obra continua sendo uma referência fundamental na antropologia, filosofia e ciências humanas. O legado de Levi-Strauss está na ideia de que a cultura não é um caos de práticas arbitrárias, mas sim um sistema estruturado, onde a mente humana opera de formas surpreendentemente semelhantes em todas as sociedades. O estruturalismo de Claude Lévi-Strauss teve um impacto profundo na antropologia e se estendeu a diversas outras áreas do conhecimento, como a filosofia, a linguística, a psicanálise, a literatura e até as ciências cognitivas. Sua abordagem trouxe uma nova maneira de interpretar a cultura humana, enfatizando que as estruturas subjacentes ao pensamento e à organização social são universais independentemente das variações superficiais entre sociedades. Na antropologia, sua influência foi revolucionária. Antes dele, a disciplina era dominada por abordagens funcionalistas e evolucionistas, que focavam na adaptação das sociedades a seu meio ou no desenvolvimento histórico das instituições. Levi-Strauss deslocou o foco para a busca de padrões estruturais profundos, que organizam mitos, sistemas de parentesco e classificações culturais. Seu trabalho demonstrou que culturas muito diferentes compartilham lógicas comuns, pois a mente humana opera por meio de oposições binárias, como natureza, cultura, cru, cozido, masculino, feminino. Isso influenciou diretamente os estudos sobre simbolismo, rituais e cosmologias de diferentes povos. A linguística estrutural, especialmente a de Ferdinand de Saussure e Roman Jakobson, foi uma grande influência para Levi-Strauss, mas ele também devolveu contribuições significativas ao campo. Ao aplicar os métodos da linguística ao estudo da cultura, ajudou a estabelecer novas formas de análise nos estudos de semiótica e narratologia.
Sua abordagem estruturalista foi adotada por teóricos da literatura, como Roland Barthes, que analisaram textos e discursos como sistemas estruturados de significação. Na filosofia, Levi-Strauss influenciou o pensamento estruturalista francês, sendo um dos pilares do movimento ao lado de Michel Foucault e Louis Althusser. Seu trabalho ajudou a questionar noções tradicionais de sujeito e história, sugerindo que os indivíduos e os eventos concretos são secundários em relação às estruturas que os moldam. Essa visão teve um impacto significativo na crítica ao humanismo clássico e nas teorias pós-estruturalistas que viriam depois. Na psicanálise, o estruturalismo dialogou especialmente com as ideias de Jacques Lacan, que reformulou a teoria freudiana com base na linguística estrutural. Assim como Levi-Strauss argumentava que os mitos obedecem a estruturas universais, Lacan via o inconsciente como estruturado como uma linguagem, com regras próprias de organização simbólica. As ciências cognitivas e a psicologia também se beneficiaram de suas ideias, especialmente na compreensão da universalidade de certas categorias mentais. Seu trabalho sugeriu que a organização do conhecimento humano não é arbitrária, mas obedece a esquemas estruturais profundos, o que influenciou pesquisas sobre cognição, percepção e categorização. Apesar de seu impacto, o estruturalismo foi criticado por sua ênfase excessiva nas estruturas, muitas vezes em detrimento da história e da agência dos indivíduos. Com o tempo, o pós-estruturalismo e outras correntes teóricas passaram a contestar a ideia de estruturas fixas e universais. No entanto, as contribuições de Levi-Strauss permanecem fundamentais, e seu método estruturalista continua sendo uma referência essencial para a análise da cultura e do pensamento humano. A noção de pensamento selvagem, pensée sauvage, desenvolvida por Claude Lévi-Strauss, refere-se a uma forma de pensamento característica das sociedades tradicionais, especialmente aquelas que não possuem escrita, mas que, longe de serem primitivas ou inferiores, operam com uma lógica própria e altamente sofisticada. Ele apresentou essa ideia em seu livro O Pensamento Selvagem, em 1962, no qual buscou desconstruir a visão eurocêntrica que opunha a razão ocidental ao mito das sociedades indígenas. Para Levi-Strauss, o pensamento selvagem não se opõe ao pensamento racional, mas representa uma forma diferente de organizar e interpretar o mundo. Ele argumentava que todas as sociedades, independentemente de seu grau de desenvolvimento tecnológico, buscam estruturar a realidade com base em categorias e classificações. A diferença estaria na forma como isso é feito. Enquanto o pensamento ocidental moderno utiliza métodos científicos e abstratos, o pensamento das sociedades indígenas e tradicionais opera por meio de associações concretas, com base na observação direta da natureza. Uma de suas metáforas mais famosas para explicar essa ideia é a diferença entre o bricoleur, o artesão improvisador, e o engenheiro. O bricoleur trabalha com os materiais disponíveis, combinando elementos para criar algo novo sem seguir um plano pré-determinado, enquanto o engenheiro elabora modelos abstratos antes de construir algo. O pensamento selvagem, segundo ele, funciona como bricoleur, organizando o conhecimento com os elementos disponíveis na experiência cotidiana, sem necessidade de um método formal ou científico, mas ainda assim gerando sistemas coerentes e funcionais de entendimento do mundo. Levi-Strauss mostrou que esse tipo de pensamento está presente nos mitos, rituais, classificações animais e vegetais, sistemas de parentesco e outras formas de organização simbólica em sociedades indígenas. Ele argumentou que essas classificações não são arbitrárias, mas seguem uma lógica própria e muitas vezes extremamente complexa. Ao formular essa teoria, ele desafiou a ideia de que as sociedades sem escrita seriam intelectualmente inferiores. Em vez disso, mostrou que o ser humano, independentemente do contexto cultural, compartilha uma mesma capacidade cognitiva de estruturar e dar sentido ao mundo. A distinção entre o pensamento selvagem e o pensamento científico, portanto, não está na inteligência, mas na forma como essa inteligência é aplicada. Claude Lévi-Strauss introduziu a noção de pensamento selvagem, la pensée sauvage, para descrever uma forma de pensamento presente em sociedades tradicionais, especialmente aquelas sem escrita.
Diferente da visão eurocêntrica que considerava essas culturas como primitivas ou irracionais, ele argumentou que elas possuíam um sistema altamente elaborado de organização da realidade, apenas distinto do pensamento científico moderno. A principal característica do pensamento selvagem é sua forma concreta e sensível de classificar e interpretar o mundo. Enquanto o pensamento ocidental tende a operar por meio de conceitos abstratos e métodos formais, o pensamento das sociedades indígenas e camponesas organiza a realidade com base em categorias naturais, associando elementos da flora, fauna, paisagem e relações sociais. Levi-Strauss comparou esse modo de pensar ao trabalho de um bricoleur artesão, que utiliza materiais disponíveis para criar novas combinações sem seguir um plano fixo, mas ainda assim produzindo sistemas coerentes. Ele analisou como esse tipo de pensamento se manifesta nos mitos, rituais, sistemas de parentesco e classificações do mundo natural. Para ele, o conhecimento empírico acumulado por povos indígenas sobre plantas medicinais, ecossistemas e ciclos da natureza demonstra uma capacidade sofisticada de organização cognitiva, semelhante à ciência, mas operando por meio de analogias e relações simbólicas. Ao formular essa teoria, Levi-Strauss rompeu com a noção de que o pensamento das sociedades sem escrita era inferior. Em vez disso, ele mostrou que todos os seres humanos compartilham uma estrutura mental comum, apenas desenvolvendo formas diferentes de organizar e expressar seu conhecimento sobre o mundo. Tristes Trópicos, publicado em 1955, é uma das obras mais conhecidas de Claude Lévi-Strauss e uma das mais marcantes da antropologia no século XX. O livro é um relato de suas experiências de campo no Brasil entre as décadas de 1930 e 1940, quando estudou povos indígenas como os Nambiquara, os Tupi-Kawahibe e os Bororo. No entanto, diferentemente de um estudo antropológico tradicional, a obra combina autobiografia, ensaio filosófico, diário de viagem e reflexão etnográfica, tornando-se um texto singular tanto no campo das ciências sociais quanto na literatura. Uma das razões para a importância de Tristes Trópicos é sua crítica à modernidade e ao colonialismo. Ao longo do livro, Levi-Strauss expressa um desencanto com a civilização ocidental e seu impacto destrutivo sobre os povos indígenas. Ele descreve a devastação causada pelo contato com os europeus e lamenta a perda de modos de vida tradicionais, que ele via como possuidores de uma riqueza simbólica e cultural frequentemente ignorada pelo pensamento ocidental. O tom melancólico e introspectivo da obra reflete essa visão pessimista, o que se evidencia já na frase de abertura do livro: "Odeio as viagens e os exploradores." Além disso, o livro é inovador por sua abordagem narrativa. Em vez de apresentar um estudo objetivo e impessoal, Levi-Strauss mistura observação científica com reflexões filosóficas e impressões pessoais, tornando a antropologia mais acessível e próxima da literatura. Isso influenciou gerações de antropólogos a adotar estilos mais reflexivos e subjetivos em seus escritos. Do ponto de vista teórico, Tristes Trópicos também antecipa muitas das ideias que Levi-Strauss desenvolveria em suas obras posteriores, especialmente no que diz respeito à estrutura do pensamento humano. Ele já esboça sua visão de que todas as culturas seguem padrões estruturais universais e que os mitos, rituais e sistemas de parentesco dos povos indígenas não são primitivos, mas expressam uma lógica própria e sofisticada. O impacto do livro foi duradouro. Ele ajudou a popularizar a antropologia estruturalista e ampliou o interesse pelo estudo das sociedades indígenas do Brasil. Fora da antropologia, sua prosa envolvente e seu olhar crítico sobre a modernidade fizeram dele um clássico admirado por escritores, filósofos e historiadores. Embora alguns críticos tenham apontado que seu retrato dos povos indígenas pode ser excessivamente idealizado ou nostálgico, Tristes Trópicos continua sendo uma obra fundamental para entender a trajetória intelectual de Levi-Strauss e sua contribuição para as ciências humanas. Claude Levi-Strauss dedicou grande parte de sua obra ao estudo dos mitos, buscando entender como eles funcionam e por que aparecem de forma semelhante em culturas diferentes. Sua principal conclusão foi que os mitos não devem ser vistos como histórias isoladas ou simples explicações para fenômenos naturais, mas como parte de um sistema estruturado de pensamento. Ele argumentou que os mitos operam segundo regras universais,
refletindo a forma como a mente humana organiza a realidade. Para analisar os mitos, Strauss aplicou o método estruturalista, inspirado na linguística de Ferdinand de Saussure e Roman Jakobson. Assim como a linguagem tem uma estrutura subjacente que organiza palavras e frases, os mitos teriam uma estrutura profunda que organiza suas narrativas. Ele propôs que o verdadeiro significado dos mitos não está nos eventos individuais que eles descrevem, mas nas relações entre os elementos da história. Essas relações geralmente envolvem oposições fundamentais, como vida e morte, cultura e natureza, masculino e feminino, cru e cozido. Em sua série de livros mitológicas, especialmente O Cru e o Cozido, Strauss mostrou que Levi-Strauss, os mitos de diferentes povos da América não são independentes uns dos outros, mas fazem parte de uma rede maior, onde cada mito se relaciona com outros por meio de variações. Um mito pode inverter ou modificar elementos de outro, mas ambos continuam respondendo às mesmas questões estruturais. Uma de suas principais ideias foi que os mitos funcionam para resolver contradições lógicas e culturais que os seres humanos enfrentam. Por exemplo, muitos mitos tentam explicar a origem da humanidade, a transição entre o mundo natural e o mundo social, ou a relação entre humanos e deuses. Segundo ele, essas narrativas organizam e tornam compreensíveis questões que, de outra forma, seriam insolúveis. Levi-Strauss rejeitava a ideia de que os mitos eram apenas formas primitivas de pensamento. Pelo contrário, ele via neles uma lógica complexa, comparável à da ciência, mas operando de maneira diferente. Enquanto a ciência busca resolver problemas por meio de conceitos abstratos e generalizações, os mitos fazem isso por meio de imagens concretas e narrativas simbólicas. Seu estudo dos mitos teve um grande impacto não apenas na antropologia, mas também na literatura, na filosofia e na teoria da comunicação. Ele demonstrou que o pensamento humano, independentemente da cultura, segue padrões estruturais comuns, reforçando a ideia de que as diferenças entre sociedades são variações de uma mesma base cognitiva universal. Claude Lévi-Strauss revolucionou o estudo do parentesco ao aplicar a abordagem estruturalista à antropologia. Ele argumentou que as regras de parentesco não eram apenas instituições sociais arbitrárias, mas sistemas estruturados baseados em relações recíprocas e em princípios universais da mente humana. Sua principal obra sobre o tema, As Estruturas Elementares do Parentesco, 1949, desafiou as concepções tradicionais da antropologia e inaugurou uma nova forma de análise. Antes de Levi-Strauss, os antropólogos estudavam o parentesco a partir de duas grandes abordagens: a evolucionista, que via os sistemas de parentesco como estágios progressivos de desenvolvimento, e a funcionalista, que os explicava em termos de sua utilidade para a coesão social. Levi-Strauss, por outro lado, inspirou-se na linguística estrutural de Saussure e Jacobson para sugerir que o parentesco deveria ser analisado como um sistema de relações e oposições, semelhante à linguagem. Uma de suas principais teses foi a teoria da aliança, que se opunha à teoria da descendência, predominante na época. Em vez de ver o parentesco como um sistema baseado apenas na filiação biológica e na transmissão do status familiar, ele destacou a importância da troca de mulheres entre grupos como o fundamento das relações sociais. Para ele, o casamento não era apenas uma escolha individual, mas um mecanismo estrutural que organizava a sociedade ao criar redes de obrigações e alianças entre grupos distintos. Levi-Strauss formulou a ideia de que a proibição do incesto, presente em todas as sociedades humanas, não era apenas um tabu moral ou biológico, mas uma necessidade estrutural para estabelecer relações entre grupos. A proibição do incesto obriga os indivíduos a buscar parceiros fora do núcleo familiar, promovendo a cooperação e a interdependência social. Dessa forma, o casamento se torna um meio fundamental de estabelecer laços entre diferentes comunidades. Ele classificou os sistemas de parentesco em estruturas elementares e estruturas complexas. As estruturas elementares são aquelas em que as regras de casamento são explícitas e predeterminadas. Por exemplo, sistemas que exigem que um homem se case com a filha do irmão de sua mãe. Já as estruturas complexas permitem maior flexibilidade na escolha dos cônjuges, mas ainda seguem padrões estruturais de aliança. Seu trabalho influenciou não apenas a antropologia, mas também áreas como a sociologia e a psicanálise, especialmente em diálogos com Freud e Lacan,
sobre o papel do simbólico na formação das identidades e relações sociais. Apesar das críticas posteriores, que apontaram a limitação de sua ênfase na universalidade das estruturas e seu foco excessivo nas regras formais do parentesco, suas ideias continuam sendo fundamentais para os estudos sobre organização social e relações familiares. O estruturalismo de Claude Lévi-Strauss foi uma das correntes mais influentes da antropologia no século XX, mas também recebeu diversas críticas, tanto dentro quanto fora da disciplina. As principais objeções ao seu pensamento giram em torno de sua ênfase nas estruturas universais, de sua abordagem formalista e da suposta negligência com a história e a agência dos indivíduos. Uma crítica recorrente é que o estruturalismo tende a ser excessivamente abstrato e formalista. Ao buscar padrões universais subjacentes às culturas humanas, Levi-Strauss frequentemente reduzia fenômenos sociais complexos a esquemas estruturais e binários, como as oposições entre natureza e cultura, ou cru e cozido. Alguns antropólogos argumentam que isso pode levar à simplificação excessiva das sociedades estudadas, ignorando particularidades históricas e contextuais. Outra objeção importante vem da antropologia histórica e da teoria marxista, que acusam Levi-Strauss de negligenciar a mudança social e a dinâmica do poder. Seu método estruturalista enfatiza a permanência das estruturas simbólicas, sugerindo que elas operam independentemente das transformações históricas e econômicas. Para críticos marxistas como Maurice Godelier, esse enfoque ignora como fatores materiais e como relações de produção e conflitos de classe moldam as sociedades. A antropologia interpretativa, representada por autores como Clifford Geertz, também criticou Levi-Strauss por sua abordagem impessoal e matemática da cultura. Geertz argumentava que o significado cultural não pode ser reduzido a estruturas universais e que é fundamental compreender a experiência subjetiva dos indivíduos dentro de suas sociedades. Para ele, a antropologia deve focar na interpretação densa dos significados culturais em contextos específicos, em vez de buscar padrões universais. Além disso, estudiosos pós-estruturalistas e pós-modernistas como Michel Foucault e Pierre Bourdieu criticaram o estruturalismo por sua visão rígida das culturas como sistemas fechados. Para eles, Levi-Strauss subestimava a fluidez das identidades e das práticas sociais, além de não dar conta do papel da agência individual e das estratégias sociais dinâmicas. Bourdieu, em especial, argumentou que as estruturas culturais não são estáticas, mas sim produtos de interações e negociações sociais, desenvolvendo o conceito de habitus para explicar essa flexibilidade. Apesar dessas críticas, o estruturalismo de Levi-Strauss continua sendo uma referência essencial na antropologia e nas ciências humanas. Mesmo aqueles que discordam de suas conclusões reconhecem a importância de seu método e de suas contribuições para o estudo da cultura, do parentesco e dos mitos. Think, Ned. As ideias de Claude Lévi-Strauss dialogam com diversos antropólogos e filósofos do século XX, seja por afinidade intelectual, influência ou oposição. Seu pensamento estruturalista encontrou pontos de convergência com algumas correntes filosóficas e científicas da época, mas também gerou debates intensos com autores de outras perspectivas. Uma das influências mais evidentes sobre Lévi-Strauss veio da linguística estrutural de Ferdinand de Saussure e Roman Jakobson. Assim como Saussure mostrou que a língua é um sistema estruturado de diferenças, Levi-Strauss aplicou essa ideia ao estudo da cultura, argumentando que os mitos, as regras de parentesco e as classificações simbólicas seguem uma lógica estrutural semelhante à da linguagem. Jacobson, por sua vez, forneceu ferramentas da fonologia estrutural, que inspiraram Levi-Strauss na identificação de padrões binários nos mitos e sistemas sociais. No campo da antropologia, ele se posicionou contra as abordagens funcionalistas de autores como Bronisław Malinowski e Alfred Radcliffe Brown. Enquanto o funcionalismo via as instituições sociais como adaptações pragmáticas às necessidades da sociedade, Levi-Strauss enfatizava que os sistemas culturais são estruturados por princípios lógicos universais e não apenas por necessidades práticas. Ele também se distanciou dos antropólogos evolucionistas, rejeitando a ideia de que as sociedades seguem estágios progressivos de desenvolvimento. Levi-Strauss teve um diálogo indireto com Karl Marx e o pensamento marxista.
Embora reconhecesse a importância das relações econômicas, ele se opunha à primazia do materialismo histórico, argumentando que as estruturas simbólicas também desempenham um papel fundamental na organização da sociedade. Alguns marxistas, como Maurice Godelier, tentaram conciliar o estruturalismo com o materialismo histórico, mas criticaram Levi-Strauss por subestimar a influência das condições materiais e das relações de poder. Na filosofia, ele teve trocas intelectuais com Jean-Paul Sartre, mas em oposição ao existencialismo. Sartre via a liberdade individual e a experiência subjetiva como centrais para a compreensão da humanidade, enquanto Levi-Strauss argumentava que os indivíduos estão inseridos em estruturas inconscientes que determinam seu pensamento e comportamento. Esse debate ficou mais evidente em O Pensamento Selvagem, 1962, onde Levi-Strauss rejeitou a ideia de que a história é impulsionada por indivíduos livres, enfatizando que há padrões estruturais que moldam todas as sociedades. Outro diálogo importante ocorreu com Michel Foucault, que, apesar de compartilhar o interesse pelas estruturas subjacentes às sociedades, rejeitou a ideia de que essas estruturas são universais e imutáveis. Foucault enfatizou a historicidade dos sistemas de conhecimento e como eles mudam ao longo do tempo, algo que Levi-Strauss não explorava profundamente. Pierre Bourdieu também desenvolveu uma crítica ao estruturalismo de Levi-Strauss, argumentando que ele tratava as estruturas sociais como rígidas e subestimava a agência dos indivíduos. Para Bourdieu, os atores sociais não são apenas reproduzidos pelas estruturas culturais, mas também as modificam por meio de suas práticas cotidianas, o que ele formulou em sua teoria do habitus. Por outro lado, o estruturalismo de Levi-Strauss influenciou filósofos como Jacques Derrida, que desenvolveu a desconstrução a partir da crítica às oposições binárias identificadas pelo estruturalismo. Embora Derrida tenha se afastado do estruturalismo puro, sua obra se beneficiou da metodologia de Levi-Strauss na análise dos mitos e da linguagem. No geral, as ideias de Levi-Strauss geraram diálogos intensos com diversas correntes do pensamento no século XX. Seu estruturalismo influenciou não apenas a antropologia, mas também a filosofia, a linguística, a psicanálise e até a teoria literária, deixando um legado que ainda é debatido e reinterpretado. O legado de Claude Lévi-Strauss para a antropologia contemporânea é vasto e multifacetado. Seu estruturalismo transformou a maneira como os antropólogos entendem a cultura, os mitos e os sistemas sociais, ensinando não apenas a antropologia, mas também a filosofia, a linguística, a psicanálise e outras áreas das ciências humanas. Embora algumas de suas ideias tenham sido criticadas e reformuladas, seu impacto permanece central no pensamento antropológico. Uma de suas principais contribuições foi demonstrar que todas as sociedades humanas compartilham padrões estruturais subjacentes. Sua análise dos mitos e do parentesco mostrou que, apesar das diferenças culturais, há lógicas universais que organizam o pensamento humano. Essa abordagem abriu caminho para uma antropologia mais comparativa, permitindo identificar semelhanças entre sociedades aparentemente distintas. Seu estudo das mitologias, sintetizado na série Mitológicas, influenciou não apenas a antropologia, mas também os estudos literários e teoria da comunicação. A ideia de que os mitos formam sistemas interligados e que seu significado se revela nas relações estruturais entre seus elementos continua sendo um ponto de referência importante. No estudo do parentesco, sua teoria da aliança reformulou o campo ao enfatizar a troca de cônjuges como um mecanismo estruturador das relações sociais. Mesmo que sua abordagem tenha sido complementada e revisada por estudos posteriores, sua visão do parentesco como um sistema simbólico ainda influencia pesquisas contemporâneas. Na antropologia contemporânea, muitos antropólogos já não seguem rigidamente o estruturalismo, mas várias de suas metodologias e insights continuam sendo aplicados. O interesse por estruturas simbólicas, por exemplo, ainda permeia estudos sobre classificações sociais, identidade e narrativas culturais. Além disso, sua ideia de que o pensamento primitivo não é inferior ao pensamento ocidental ajudou a desconstruir visões eurocêntricas e influenciou a valorização do conhecimento tradicional de povos indígenas e comunidades locais. O estruturalismo também influenciou o desenvolvimento do pós-estruturalismo e das críticas à ideia de estruturas fixas e universais.
Autores como Pierre Bourdieu, Michel Foucault e Jacques Derrida partiram de suas ideias para desenvolver novas abordagens, seja para reformulá-las, seja para contestá-las. Mesmo com as críticas ao estruturalismo, Levi-Strauss permanece uma referência essencial. Seu legado está na forma como mudou a pergunta central da antropologia. Mais do que apenas descrever culturas, ele mostrou que o desafio é entender os padrões invisíveis que organizam o pensamento humano em todas as sociedades.